o Senhor descer do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Eu já posso ver a alegria da igreja adorando, já posso ouvir a igreja com os anjos ali cantando, já posso sentir como vai ser aquele dia lá na glória. Jesus olhando e dizendo vem, e os anjos dizendo amém. É a igreja comprada com sangue. Bendito seja aquele que venceu, acreditou no Cordeiro de Deus. Chegou o dia de cantar vitória. Será glorioso sentar à mesa frente a frente com o Cordeiro. Será glorioso chegar no céu e ver que tudo é verdadeiro. Será glorioso andar nas ruas da Nova Jerusalém, pelo rio da vida ali correr, ouvir o que Jesus tem para nos dizer, e cada salmo recebendo a sua coroa. Bendito seja o Cordeiro, oh aleluia. Bendito seja o Cordeiro, bendito seja o Cordeiro que foi morto, venceu a morte e reviveu, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Com sangue fomos comprados, venceu a morte com grande dor, morte de cruz. Ele vem vestido de branco, revestido de glória, vem sobre as nuvens cercado de anjos. Este é o grande dia da nossa vitória. A igreja será transformada, junto arrebatada, todos que venceram cantando Hosana, Hosana, Hosana ao Cordeiro de Deus. Oh, Hosana, oh, Hosana.
Está entrando no ar mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo. A paz do Senhor Jesus Cristo. É com imensa alegria que damos início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 27/12, estamos finalizando mais um ano e até aqui o Senhor tem nos ajudado pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua graça para conosco. Que Deus abençoe você que nos ouve nesta manhã. A paz do Senhor a você, jovem que faz parte da Alma de Cal, a você, irmão, a você, irmã que nos ouve. Com certeza nós teremos uma manhã abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Esse trimestre nós estamos hoje finalizando a nossa lição, uma série de conteúdos maravilhosos, onde falamos sobre os bons e maus exemplos e aprendemos com homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Estudamos 13 lições. Dentre elas, começamos falando sobre Moisés, onde a diferença que a presença de Deus faz em nossas vidas. Comentamos também sobre Débora, fazendo a diferença em ações e em palavras. Comentamos também sobre Saul, que somente ser escolhido não faz a diferença. Também comentamos sobre a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. No domingo retrasado, a nossa penúltima lição, falamos sobre Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. E hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, temos a grata satisfação em comentar essa preciosa lição, que vai ser a última lição de 2021 com a Alma de Cal. E vamos falar hoje sobre um grande personagem bíblico, um grande homem de Deus, que chama-se Barnabé. Então hoje vamos falar sobre esse grande homem de Deus, cujo tema da lição é Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. E nós vamos perceber que Barnabé, ele teve grandes momentos de intimidade com Deus. Nós sabemos que ele foi um homem cheio de fé, que ele foi um homem compassivo. Barnabé dava oportunidade para outras pessoas seguirem a Deus e servirem a Deus com os seus talentos e com os seus dons também. Ele teve um ministério receptivo. Nós vamos ver hoje que Barnabé, ele incentivava, ele ajudava, ele abençoava as pessoas à sua volta. E dentre as pessoas que Barnabé foi essencial para uma grande obra missionária, nós vamos aprender hoje que ele foi um grande incentivador na vida de Saulo, na vida de João Marcos, e vamos perceber que ele dava chance para as pessoas manifestarem a graça de Deus em suas vidas. Então eu convido você neste momento para que possamos fazer uma oração e lermos o texto bíblico e iniciarmos o comentário precioso sobre o homem de Deus chamado Barnabé. Ore comigo neste momento, como você está na sua residência. Amado Deus, Pai querido e bondoso, louvamos a Ti por esta oportunidade, agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais uma lição nesta manhã de domingo, Senhor. Estamos finalizando o ano 2021 e até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Fale conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo conduza esta aula e que Teu Espírito Santo fale a cada coração que nos ouve através da Rádio Suprema, pelo aplicativo da igreja, pelo canal do YouTube, TV IED Cacoal ou pelo Facebook. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu convido você para que abra comigo a sua Bíblia Sagrada, a poderosa Palavra de Deus, que vamos falar hoje, está registrado no livro de Atos, capítulo 11, do versículo 22 ao 26, que nos diz assim a poderosa Palavra de Deus. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. Esse é o nosso texto bíblico sobre a lição de hoje, que vamos falar sobre Barnabé de uma forma muito especial nesta manhã de hoje. Então, com a graça de Deus, nós encerramos 12 lições nesse trimestre. E hoje vamos ter a rica oportunidade de falar sobre esse grande homem de Deus chamado Barnabé. Então, Barnabé, ele tinha marcas bastante evidentes em seu ministério, e dentre essas marcas, ele era uma pessoa com ministério bastante receptivo, ele era um homem cheio de fé e coragem e dava grandes oportunidades para que as pessoas tivessem a chance de manifestarem a graça de Deus em suas vidas. E quem foi Barnabé? Você pode se perguntar. Barnabé foi um homem de Deus e da origem da tribo de Levi. Então, lá em Atos, capítulo 4, 36, vai registrar para nós que Barnabé era descendente da tribo de Levi. Então, Barnabé ele tinha uma linhagem sacerdotal. Nós sabemos que a tribo de Levi era uma tribo que foi separada, consagrada para cuidar exclusivamente das coisas do Senhor. Então, Barnabé ele tinha essa descendência de cuidar das coisas de Deus, e ele aproveitou e abraçou essa grande oportunidade e cuidava com todo zelo, com toda dedicação, com todo amor das coisas do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber que Barnabé, ele teve grande intimidade com o Senhor. Barnabé, se formos olhar a Bíblia Sagrada, ele pegou suas posses, ele pegou os seus bens, ele pegou a sua riqueza, ele vendeu o que ele tinha, ele vendeu a sua propriedade, ele desfez dela e trouxe o valor integral para que os discípulos administrassem aquela finança. Então Barnabé, ele não tinha o coração preso às coisas materiais deste século ou daquela época, dizendo melhor, mas Barnabé, ele estava desprendido das coisas terrenas e ele encarou, ele abraçou a obra do Senhor Jesus Cristo e ele fez tudo com dedicação, com muito engajamento e com muita firmeza, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida desse grande homem de Deus chamado Barnabé. Então Barnabé, mesmo na hora de contribuir financeiramente com a obra, que para algumas pessoas
é visto como um ato mais racional, mas Deus não admite impureza de coração, mesmo quando envolve finanças. E Barnabé provou que era um homem íntegro, reto e que amava as coisas de Deus e levava tudo com muita seriedade para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado na vida de Barnabé. Então Barnabé, caminhando para o tópico 2, era um homem que confiava no poder divino da transformação. Uma das suas características era o fato de que ele acreditava na possibilidade de transformação na vida das pessoas. Então Saulo, tendo se encontrado com Jesus, se tornou um defensor da mensagem que Jesus era o Messias prometido. E tal mensagem, infelizmente, não agradava os judeus em Jerusalém. E Saulo logo ficou mal visto no círculo judaico. E nós vamos perceber que Saulo pregava Cristo após a sua conversão, mas como Saulo perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus, Saulo não era bem visto no círculo judaico e ele estava em uma situação bastante desconfortável, até que o homem chamado Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou no caminho o que tinha acontecido para com Paulo, e que Paulo, que era chamado Saulo na época, ele tinha visto o Senhor no caminho, e este lhe falara. E foi preciso muita fé da parte de Barnabé, foi preciso trazer Saulo ao convívio dos apóstolos, mas também a certeza de que Deus havia feito uma obra no coração daquele homem que perseguia a igreja com dureza de coração. Mas Barnabé deu a Saulo oportunidade, e a igreja precisa de hoje de pessoas como Barnabé, que acreditam no ser humano, que acreditam na salvação, que acreditam no poder da transformação, da regeneração do pecador. E ali, Barnabé, que tinha um coração amoroso, um coração compassivo, que tinha um ministério bastante receptivo e acreditava no poder da transformação, convenceu aos apóstolos que Saulo estava transformado e que Saulo merecia uma oportunidade de fazer algo para Deus. E ali nós percebemos que começou um grande ministério na vida do apóstolo Paulo, através do ministério amoroso, receptivo e transformador na vida do missionário e profeta Barnabé, que estamos falando na manhã de hoje a você que nos ouve. Então Barnabé, ele foi um homem usado por Deus. Barnabé, ele viu a graça de Deus. Então é inegável que Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso, um homem generoso, um homem acolhedor. E hoje precisamos de jovens dedicados como Barnabé. Precisamos de servos e servas de Deus como Barnabé, que acreditam no poder transformador. E eu digo para você que todos nós precisamos de um Barnabé em nossas vidas. Nós precisamos que alguém acredite no projeto de Deus em nossas vidas. E Deus com certeza tem colocado um Barnabé na sua vida para te abençoar, para acreditar no seu potencial e para investir no seu ministério. Hoje estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque o nosso pastor presidente confiou em nós essa oportunidade de lecionar a palavra de Deus, confiou em nós a oportunidade de liderar a Madical com o presbítero Marlon. Então Deus coloca homens de Deus, ungidos do Senhor, como Barnabé em nossas vidas, para nos ajudarem, para nos conduzirem, para chamar a nossa atenção quando necessário, para nos edificar, para nos exortar, porque precisamos ser guiados
por alguém que tem mais experiência, que tem mais tempo, de ministério. E é pela bondade de Deus que Deus coloca Barnabés em nossas vidas para que nós possamos também ser abençoados e possamos poder, com a bondade e misericórdia do Senhor, fazer algo para o reino de Deus. Então Deus com certeza tem colocado Barnabé em sua vida para que seu ministério, para que a sua chamada, jovem, para que aquilo que Deus tem colocado no seu coração, Ele vai usar o seu líder, Ele vai usar um homem e uma mulher de Deus para acreditar na chamada de Deus na sua vida e para que você possa crescer na presença de Deus, fazendo algo para o Senhor Jesus, para que o reino de Deus seja glorificado e exaltado na tua vida. E com certeza, Deus, Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa específica para a sua vida. E se você tão somente acreditar, buscar de Deus, estudar a palavra e meditar, refletir na preciosa palavra de Deus, com certeza Deus vai usar Barnabés para abençoar a sua vida. Aí na sua congregação, vai usar o seu pastor, vai usar o seu líder, vai usar alguém de Deus para abençoar a sua vida espiritual, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos caminhando. Barnabé, ele viu a graça de Deus. É inegável que Barnabé se destaca por ser misericordioso e amoroso. A igreja em Antioquia havia nascido e crescido em um tempo de perseguição. Os dispersos anunciavam o evangelho somente aos judeus, mas pessoas de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando Jesus como Senhor e Salvador, como está em Atos 11:20. E como os hebreus ainda estavam tentando entender a conversão de Cornélio e o seu batismo, eles não falavam com os gentios sobre a salvação, mas Deus usou pessoas para falarem aos gregos e estes aceitaram a Cristo Jesus como teu Salvador. E ambos os grupos, tanto judeus como gentios, passaram a congregar juntos em Antioquia. E nós percebemos que lá em Antioquia foi a primeira igreja mista da história fora das terras de Israel, e com pessoas que professavam o nome do Salvador Jesus Cristo. Uma igreja desse tipo precisava de supervisão, e Barnabé foi mandado para lá. E ao chegar, ele não viu as diferenças culturais, ele não viu os problemas que tinham naquela igreja, as dificuldades que existiam naquela região. Mas Barnabé, ele viu a graça de Deus naquele lugar. E é a graça de Deus que transforma. Ele deixou a graça de Deus operar em Antioquia e ele foi poderosamente usado pelo Senhor para abençoar aquela igreja. E eles não eram perfeitos, mas eles estavam com seus corações transbordando no Senhor. E quem pode negar que onde a mão de Deus está operando, a olhos vistos, a graça dele também não pode ser vista? Com certeza, a graça de Deus nos obriga a agir e a interagir também. Então você jovem, você irmã que me ouve nesta manhã, a graça de Deus, ela tem que permanecer e transbordar em nossas vidas. E é pela graça que nós caminhamos pela fé, crendo no Jesus Cristo ressuscitado, que nos concedeu o teu Espírito Santo para avançar, para anunciar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve Ele voltará. E é este Jesus que nós devemos anunciar em tempo e fora de tempo. Nós fomos incumbidos de anunciar e propagar Jesus como Senhor e como nosso Salvador.
E caminhando para o subtópico 2, nós vamos ver que Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, como Barnabé era levita, ligado à tradição judaica de culto, ele poderia ver algo bom numa igreja mista? A questão é, o que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Então Lucas descreve Barnabé como um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, como está em Atos capítulo 11 e versículo 24. Então Barnabé enxergou a graça de Deus naquele lugar, porque ele mesmo era um homem cheio da presença de Deus. E quando estamos cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus, os problemas, as dificuldades não são suficientes para impedir e ofuscar a chamada de Deus em nossas vidas, mas nós olhamos para o alto e cremos que Jesus, ele vai rompendo as dificuldades, ele vai rompendo os problemas, ele vai abrindo o mar vermelho e a obra de Deus avança mesmo em dias difíceis, porque Jesus é o dono desta obra. Então, ser cheio do Espírito Santo implica ver o que Deus está fazendo por sua graça. Pensamos muitas vezes na graça para a salvação, mas ela também é manifesta em nossas relações pessoais e no culto que celebramos a Deus. Então a graça une pessoas que pensam de forma diferente, que às vezes agem de forma diferente, a fim de que alcancem a unidade em Cristo Jesus, nosso Senhor, a fim que nós anunciemos, proclamemos o reino de Deus e ajudemos a quem está próximo de nós, porque quando a graça é manifestada em nós, nós anunciamos Jesus, nós abençoamos os necessitados, nós visitamos o necessitado, nós oramos pelo pecador, nós oramos pelo enfermo e o nome de Jesus é glorificado dia após dia, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Então Barnabé viu essa manifestação da graça de Deus na igreja em Antioquia, onde começou um grande ministério missionário e onde muitos foram enviados e ganharam vidas para o reino de Deus. E caminhando adiante, nós vamos falar um pouquinho do tópico 3, que Barnabé, ele foi buscar Paulo, está lá em Atos 11, versículo 25, ainda no contexto da igreja em Antioquia, Barnabé vai buscar Saulo. O benjamita estava em Tarso, sua cidade natal. Então percebemos que após Saulo se converter e ser trazido à comunhão por Barnabé, ele disputava com judeus e gregos e logo procuravam o matá-lo. E os irmãos de Jerusalém viajaram com ele para Cesareia, onde havia um porto, e mandaram de volta para a sua cidade natal o apóstolo naquela época, Saulo benjamita. Então percebemos que Barnabé, ele foi a Tarso procurar Saulo e trouxe para que juntos eles servissem ao Senhor na nova igreja em Antioquia. Então o trabalho conjunto de Barnabé e de Saulo, eles foi bem sucedido, a ponto que nessa localidade aqueles que seguiam a Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Está lá em Atos 11, registrado no versículo 26. Então Barnabé, ele tinha um ministério muito receptivo, ele tinha uma visão diferenciada do reino de Deus, e ele sabia que grande era a obra de Deus na vida do apóstolo Paulo, que foi lá para a sua cidade natal, lá para a sua região, e ele foi até lá, buscou o apóstolo Paulo
e trouxe para que juntos em Antioquia iniciassem uma grande obra missionária. E caminhando adiante, nós vamos para o último tópico da lição, que é o tópico 3, que fala sobre um homem usado por Deus. Então, Barnabé, ele obedecia ao Espírito de Deus. Então, Barnabé, ele foi um homem obediente ao Espírito de Deus. A igreja de Antioquia tinha profetas, tinha doutores, e era um ambiente de revelação divina e de ensino da palavra. A profecia depende da revelação de Deus e o ensino da compreensão dos mecanismos relacionados aos estudos e à didática. Então era uma igreja cujos ministérios não disputavam entre si, mas cooperavam entre si para a edificação da comunidade. E era uma igreja que também tinha por disciplina o serviço e o jejum. Está em Atos 13, versículo 2, que diz assim para nós: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E Saulo e Barnabé começaram a pregar em Chipre e Limas, e grandes coisas fez o Senhor através do ministério do apóstolo Paulo e de Barnabé, o qual nos falamos nesta manhã. Então era uma igreja que também tinha por disciplina o serviço e o jejum. E atitudes como essas, espirituais, como o serviço e o jejum, trazem orientações do eterno Deus para a igreja local, para a igreja primitiva, para a igreja deste século. Então, através do jejum e do serviço, Deus se revela em nosso meio. Então Deus tinha uma obra a fazer por meio de Barnabé e de Saulo, e essa informação veio àqueles irmãos, e foi nesse ambiente que o Espírito de Deus disse para que separassem 2 apóstolos para uma obra específica. E eu digo a você, jovem, você tem buscado a direção de Deus para a sua vida específica? Você tem jejuado, oferecido ao Senhor um jejum para que Ele revele a vontade dEle para a sua vida de uma forma plena? Você tem buscado de Deus a sua palavra para que ela seja revelada diariamente em seu coração? Então fica para nós essa reflexão e já caminhamos para o último tópico da nossa lição, que fala sobre uma separação não programada. Então nós percebemos que a palavra de Deus registra que antes de Paulo e Barnabé iniciarem a sua segunda viagem missionária, houve entre eles um desentendimento que acabou separando os dois por terem diferentes opiniões acerca de um jovem chamado João Marcos. Então João Marcos, ele esteve com Paulo, esteve com Barnabé na primeira viagem missionária, só que no decorrer da viagem ele decidiu voltar para casa, deixando Saulo e Barnabé. E na segunda viagem missionária, Barnabé sentiu de Deus de convidar o jovem João Marcos para seguir essa viagem com ele. Mas o apóstolo Paulo discordou com essa decisão de Barnabé. Mas Barnabé tinha maturidade e sabia que era o momento que Paulo poderia já caminhar sozinho, porque Deus tinha um propósito. E Paulo seguiu a viagem separadamente de Barnabé. E Barnabé, juntamente com João Marcos, seguiu em caminhos opostos, mas a obra de Deus não parou por esse motivo. A obra de Deus, ela seguiu, ela foi duplicada, ela avançou, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado mais uma vez. Então Barnabé queria levar Marcos
na segunda viagem. E é preciso notar que essa separação entre os dois não atrapalhou a obra de Deus. Enquanto Paulo foi para a Síria e para a Sicília, Barnabé e João Marcos foram para Chipre, e a obra de Deus se dividiu, mas ela duplicou, e grandes coisas aconteceu através da vida do apóstolo Paulo, de Barnabé, de Silas e do obreiro João Marcos. Então o moço João Marcos já tinha conhecimento da palavra, e sua casa era um ambiente onde a igreja se reunia para orar, e ele se interessou pelo chamado de Deus e se arriscou na viagem missionária. E grande foi a obra de Deus naquela época, e alcançou muitas vidas, e o nome de Jesus foi proclamado, foi anunciado de uma forma sobrenatural. Então o trabalho e o apoio de Barnabé, com a ajuda do apóstolo Pedro, de Paulo, e de acordo com a tradição da igreja, também recebeu João Marcos, e o jovem intensificou sua vocação e se tornou autor do primeiro evangelho escrito que leva o seu nome, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. E Jesus permanece querendo abençoar jovens, levantar jovens, moços e moças, com desejo desprendido das coisas terrenas, para que possa anunciar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Jovem, Jesus Cristo não desistiu de você, Ele quer te usar para uma grande obra missionária. Abra o teu coração nesta manhã e peça: Jesus, use a minha vida, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, assim como foi Barnabé, como foi João Marcos, como foi Silas, como foi Saulo. Deus quer usar a nossa geração, e é você, jovem, que me ouve, é você, moça, que me ouve, é você, irmão, é você, irmã. 2020 está se findando, mas 2021 está começando, e Jesus precisa de você, precisa de mim, para falar que Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará. E assim eu quero encerrar mais uma lição, mais um trimestre, mais um ano na presença de Deus. Foram dias difíceis, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja, por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe grandemente. Eu desejo a você um feliz 2021, um feliz ano novo, que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e que você possa viver a plenitude de Deus na tua vida de uma forma sobrenatural. Jesus te ama e te chama para um grande compromisso, e saiba que 2021 vai ser um ano de muitas bênçãos espirituais para a tua vida. E assim agradeço essa rica oportunidade de estar este ano juntamente com o presbítero Marlon na liderança da Almadical, pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E deixamos a você um abraço especial para toda a liderança da Almadical, para cada jovem. Que Deus em Cristo Jesus permaneça vos abençoando, em nome de Jesus. Amém.